Torcer para o Flamengo é mais do que simplesmente acompanhar um time de futebol. É sentir o coração pulsar mais forte a cada jogo. É cantar com a alma e empurrar o time até o último minuto, mesmo quando tudo parece perdido. É uma paixão que atravessa gerações, une desconhecidos em um abraço apertado a cada gol e faz milhões de vozes se tornarem uma só no Maracanã e pelo mundo afora. Ser rubro-negro é carregar no peito a história de glórias, lutas e reviravoltas inesquecíveis. É viver intensamente cada vitória, sofrer nas derrotas, mas jamais abandonar, porque o Flamengo não é apenas um clube, é uma religião, uma loucura, um amor eterno. E aí, flamenguista, você conhece um pouco da história do seu clube? Neste vídeo vamos mergulhar um pouco sobre a história desse clube imenso do futebol brasileiro. Deixe o seu like, fique no vídeo e vamos para essa história incrível. O Clube de Regatas do Flamengo foi fundado em 17 de novembro de 1895 por um grupo de jovens da elite carioca, apaixonados por remo, o esporte mais popular da época. O Flamengo surgiu como um clube exclusivamente voltado para essa modalidade, disputando competições náuticas na Baía de Guanabara. No final do século XIX, os esportes aquáticos eram sinônimo de status e prestígio social, e o Flamengo rapidamente se destacou nas competições de remo. No entanto, um novo esporte começava a ganhar espaço entre os cariocas: o futebol. A entrada do Flamengo no futebol aconteceu quase por acaso. Em 1911, jogadores do Fluminense entraram em conflito com a diretoria do clube e decidiram sair. Buscando um novo time, eles receberam o apoio do Flamengo, que até então só tinha tradição no remo. Assim, em 24 de dezembro de 1911, o clube anunciou oficialmente a criação do seu departamento de futebol. O primeiro jogo do Flamengo no futebol ocorreu no dia 3 de maio de 1912, contra o Mangueira. O rubro-negro venceu por 15-2, um placar avassalador que mostrou que o clube estava pronto para brilhar nos gramados. Em 1914, o Flamengo conquistou seu primeiro título do futebol, ao vencer o Campeonato Carioca, iniciando uma tradição de conquista que se seguiria por décadas. Na década de 1920, o futebol brasileiro passou por uma grande popularização e o Flamengo já era um dos times mais fortes do Rio de Janeiro. Foi nessa época que surgiram as primeiras grandes rivalidades do clube: Flamengo versus Fluminense, o famoso Fla-Flu. O clássico carioca começou por causa da saída dos jogadores do Fluminense para o Flamengo em 1911. Desde então, os confrontos entre os dois clubes se tornaram uma das maiores rivalidades do Brasil. Flamengo versus Vasco. Com o crescimento do Vasco nos anos de 1920 e 1930, a rivalidade entre os times ficou ainda mais acirrada. O Vasco se tornou um dos principais adversários do Flamengo no futebol carioca. Nos anos de 1930, o profissionalismo chegou ao futebol brasileiro e o Flamengo se adaptou rapidamente, com um elenco forte e grande apoio da torcida. O clube conquistou títulos estaduais e aumentou ainda mais a sua popularidade. Na década de 1950, o Flamengo era um dos clubes mais populares do Brasil, mas foi nos anos de 1970 e 1980 que o time viveu sua fase dourada, liderada por Zico, o maior ídolo da história do clube. Nos anos de 1950 e 1960, o Flamengo dominou o futebol carioca, com jogadores como Dida e Evaristo de Macedo. Nos anos de 1970, a revelação de Zico e a montagem de um dos melhores times da história do clube. Nos anos de 1980, o auge com a conquista do Campeonato Brasileiro de 1980, da Libertadores de 1981 e do Mundial de Clubes de 1981, onde o Flamengo derrotou o Liverpool por 3-0, consagrando-se campeão mundial. Zico também, conhecido como, abre aspas, Galinho do Quintinho, foi o maior responsável por transformar o Flamengo em um gigante do futebol mundial e brasileiro.
Após uma era encantadora, que foi a era Zico, o Flamengo viveu altos e baixos, até o ano de 2019, o ano mágico do Flamengo. O ano de 2019 foi um dos mais marcantes da história do Flamengo, sob o comando do técnico português Jorge Jesus. O time viveu uma temporada inesquecível, conquistando os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América de maneira avassaladora. O Flamengo encantou o Brasil e o mundo com um futebol ofensivo e envolvente, recuperando prestígio internacional e fortalecendo ainda mais a sua gigantesca torcida. O Flamengo começou 2019 com grandes investimentos. A diretoria apostou em reforços de peso para reforçar um elenco altamente competitivo, com contratações como Arrascaeta, meia ex-Cruzeiro, Bruno Henrique, atacante ex-Santos, Rodrigo Caio, zagueiro ex-São Paulo, Gabigol, atacante emprestada pela Inter de Milão. O primeiro semestre teve bons resultados, mas não o suficiente para empolgar a torcida. O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil e passava por um momento de instabilidade. Com isso, a diretoria tomou uma decisão ousada. Contratou o técnico português Jorge Jesus em junho de 2019. A chegada de Jorge Jesus mudou completamente o Flamengo. Ele implementou um estilo de jogo ofensivo com marcação alta e pressão intensa sobre os adversários. O time passou a dominar os jogos e empilhar vitórias convincentes. O Flamengo se tornou praticamente imbatível no Campeonato Brasileiro, abrindo vantagem na liderança e jogando um futebol considerado o melhor do país, com jogadores como Gerson, Everton Ribeiro, Felipe Luiz e Rafinha. O time ganhou consistência e passou a ser favorito a todos os títulos. O grande momento do ano aconteceu no dia 23 de novembro de 2019, na Libertadores, disputada em Lima, no Peru. O Flamengo enfrentou o River Plate, então atual campeão da competição. O River abriu o placar cedo, com Borré. Tentou a jogada pro Nath, voltou no Enzo. Enzo domina pro Nath Fernandes, ele vai na linha de fundo. É um perigo, cruzamento, que espação! Que é isso? Borré! Gol do River! Do colombiano Borré, número 19! Aos 14 minutos do primeiro tempo. E segurou o resultado até minutos finais. Aos 43 minutos do segundo tempo, o Gabigol empatou o jogo. Bota nessa velocidade, o River se recompôs. Bruno Henrique tentou o lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Gol! Reacendendo a esperança rubro-negra. 2 minutos depois, aos 45, o Gabigol marcou novamente, virou a partida, garantindo o bicampeonato da Libertadores para o Flamengo após 38 anos de espera. Um gol no final do jogo é complicado, né? Gabriel com Pinola Júnior, Gabriel com Pinola, olha o Gabigol, empata! Gabigol! Gabigol! Gol! Gabigol é o nome da emoção! Gabriel, um gigante na temporada! Um menino que responde à paixão da nação rubro-negra! A virada épica entrou para a história como um dos maiores momentos do futebol sul-americano. A torcida rubro-negra fez a festa inesquecível no Maracanã, nas ruas do Rio de Janeiro e em diversas partes do mundo. Menos de 24 horas depois da conquista da Libertadores, o Flamengo se sagrou campeão brasileiro de 2019, sem precisar entrar em campo, após o Palmeiras perder para o Grêmio.
O time foi campeão com várias rodadas de antecedência e dominou completamente a competição. Os números do Flamengo foram impressionantes: 90 pontos conquistados, recorde na era de pontos corridos com os 20 clubes, 24 vitórias em 38 jogos, 86 gols marcados, com o Gabigol sendo artilheiro com 25 gols. O Flamengo se tornou o primeiro time brasileiro a vencer a Libertadores e o Brasileirão no mesmo ano, desde o Santos de Pelé em 1963. Após a conquista da América, o Flamengo disputou o Mundial de Clubes da FIFA no Catar. Na semifinal venceu o Al Hilal por 3-1 e garantiu vaga na final contra o poderoso Liverpool da Inglaterra. O jogo foi equilibrado e disputado até a prorrogação, mas o Flamengo acabou sendo derrotado por 1-0 com o gol de Roberto Firmino. Apesar da derrota, o time mostrou um futebol de alto nível e ganhou reconhecimento mundial. A temporada de 2019 consolidou o Flamengo como um dos clubes mais fortes do futebol brasileiro e sul-americano. O time montado naquele ano se tornou uma referência e Jorge Jesus virou um ídolo da torcida. A partir dali, o Flamengo passou a disputar títulos com frequência e vencendo Supercopa do Brasil 2020 e 2021, Recopa Sul-Americana em 2020, Campeonato Brasileiro em 2020, Copa do Brasil 2022, Libertadores de 2022 e Copa do Brasil de 2024. A era 2019 representou um divisor de águas para o clube, marcando o início de uma nova era de vitória. O Flamengo de 2019 não foi apenas um time campeão, mas um time que encantou com um futebol vitorioso e ofensivo. A campanha na Libertadores e no Brasileirão ficará para sempre na memória da torcida. Afinal, aquele ano provou que o Flamengo não é apenas um clube, mas um sentimento que move milhões de torcedores pelo Brasil e pelo mundo.